é Marcos Vinícius Faustini, eu tenho 42 anos, sou carioca, filho de uma família de imigrantes pobres que vieram para o Rio de Janeiro. Cresci circulando as favelas do Rio de Janeiro e sou o único dessa família de imigrantes pobres que desejou ser artista. E isso nos anos 80 era uma dificuldade ainda maior do que é hoje no Brasil, porque não tinham políticas de inclusão. Fui ativista do movimento estudantil, fiz teatro, documentários, escrevo livros, sou produtor, trabalho com estratégia, comunicação, metodologia, com dois focos depois desse tempo todo. O primeiro é tentar inventar metodologias que mobilizem pessoas através da arte, metodologias estéticas, onde todos possam se sentir criadores, mobilizados para transformar suas vidas e seus territórios. E, no outro lado, criar representações estéticas da periferia, favelas e subúrbios que representem de uma maneira contemporânea e não mais de uma maneira folclórica, presa num passado puro, ingênuo, mostrando as conexões contemporâneas do mundo dentro da favela, dentro da periferia. Então, esse é praticamente o trabalho. Dentro disso, nós somos uma organização social que atua em diversas frentes, de gestão de equipamento cultural na periferia, até criação de metodologia, escolas de arte na periferia, escola de cinema, escola de teatro, tudo isso para tentar contribuir na diminuição da desigualdade através de ações culturais e de uma sofisticação do acesso às melhores informações da arte para que novos criadores de periferia apareçam. Esse foi um primeiro momento do nosso trabalho onde a gente resolveu criar escolas de arte na periferia. Foi aí que a gente descobriu a ideia de metodologia, que a metodologia poderia conectar o acesso à linguagem, o acesso a redes, o acesso a repertórios e potencializar esse jovem como um produtor protagonista das suas ideias. Não era mais suficiente só para o que o Rio de Janeiro precisa, onde 30% de seus jovens não estudam nem trabalham. Isso é um número alarmante. Apesar do Rio de Janeiro hoje estar no centro dos investimentos do mundo por conta dos grandes eventos, a desigualdade não diminuiu e ela é localizada na juventude popular. Todas as pesquisas mostram isso. A gente tem 30% dos nossos jovens que não estudam, não trabalham. É claro que esse jovem está fazendo outra coisa. Ele está com responsabilidade familiar, ele está fazendo pequenos bicos, mas de alguma maneira o poder público não consegue alcançar esses jovens. Então, que tipo de experiência a gente promove a partir do desejo desse jovem, ouvindo o que ele quer ser, ouvindo qual é a sua maneira de ver o mundo e dando ferramentas para ele se expressar, protagonizando sua ideia. A Agência de Redes para a Juventude, que é uma metodologia que a gente criou, que envolve teatro, cinema, artes plásticas, ativismo. A gente escuta a ideia desse jovem batendo de porta em porta e convida esse jovem, ele ganha uma bolsa, a desenvolver suas ideias junto com universitários que fazem grupos de pesquisa e junto com mediadores que são artistas. A partir disso ele defende a sua ideia e ele pode ganhar dinheiro para investir na sua ideia, que pode ser de moda, música, cinema, teatro, ação social, ação de assistência dentro do seu território. Mas é esse jovem tratado como um protagonista e como um produtor da sua história, como um produtor, um criador de uma ação dentro do território, e não mais só como um receptor. A partir disso, quando esse jovem ganha esse projeto dele, a gente começa a procurar parceiros na cidade, projetos de excelência, de linguagens, que tenham a ver com a história do projeto desse jovem para colocar ele nas melhores redes. Isso tudo um pouco porque, de alguma maneira, isso aconteceu com a minha trajetória de vida, sendo um jovem pobre que teve acesso às melhores redes e os melhores repertórios da cidade, e fui dominando e consegui fazer uma trajetória. Então, por que não transformar isso num método para mais jovens poderem acessar esse tipo de direito?
Além desses elementos universitários, de uma experiência de tratar esse jovem como um criador em estúdios de criação e não só oficinas formativas específicas, tem um pouco de Paulo Freire, tem um pouco de teatro do oprimido, tem um pouco de ativismo, tem um pouco de negócio social. A agência ela tenta copiar as melhores experiências que tratam a pessoa como um criador a partir do seu desejo e reopera isso para trabalhar com esse jovem que está começando. A gente vai atrás do jovem que ainda não é engajado, que ainda não descobriu sua rede, que ainda não está numa linguagem, tenta trazer ele para um lugar de protagonismo para apresentar esse jovem. E é decisiva a dimensão do tempo. Então a gente organiza num primeiro ciclo de 4 meses, onde ele pensa a sua ideia, onde ele vai atrás da sua ideia no mundo, na internet, no seu território, para ver que a sua ideia já existe dentro do território. A gente organiza também encontros na cidade para ele circular na cidade de maneira diferente e com isso conquistar o direito à cidade. A gente procura dar visibilidade para esse jovem como um criador, porque no Rio o jovem de favela é tratado e representado ou como um perigo ou como alguém carente que a gente tem que levar tudo pronto para ele. A gente tenta inverter essa representação com uma forte ação de representação sobre ele. A gente dá dinheiro para ele poder se dedicar a isso com uma bolsa. Então é decisivo mudar o tempo e espaço desse jovem, né? Porque é importante tirar ele do mundo do emprego, que bota ele para trabalhar 12 horas por dia, não em torno do desejo dele. Quando um jovem de origem popular completa 14 anos, a mãe fala logo para ele tirar a sua carteira de trabalho. E o papel da juventude é experimentar. É na experimentação da juventude que você pode mudar a sua vida. Na juventude que você faz as suas melhores redes, os seus vínculos que vão ser para o resto da história. Então é uma aposta no projeto de vida, dando a possibilidade de investir nele. A gente fica os primeiros 4 meses, depois ele passa numa banca, depois dessa banca ele vai para uma desincubadora para formatar o projeto dele em ação. Depois disso a gente acompanha a ação dele conectando com outras ações na cidade. O total... a gente fica com ele 1 ano e 2 meses. Tem jovens que voltam para aprofundar, outros já estão continuando suas ideias sozinhos, ou entraram para a universidade, ou estão em outras conexões na cidade. Então é decisiva essa disputa de potencializar a presença desse jovem no tempo do seu desejo. Acho que está em crise a visão do jovem, de quem ele é. Primeiro, existia uma ideia no Rio de Janeiro do jovem boladão. Eu me negava essa ideia do jovem boladão. Boladão, vou enfrentar todo mundo. Durante muito tempo foi esse imaginário, né? A rua como lugar para sobreviver do boladão. Seja o cara da Zona Sul, seja o cara da favela que andava na cidade, era tudo, sou eu, o que que é? Eu acredito nesse jovem que está sendo inventado da delicadeza, esse jovem híbrido, esse jovem da favela agora que dança passinho, que faz a sua sobrancelha, que ele está na favela, mas ele faz arte contemporânea. É um jovem que não é estigmatizado mais por uma visão que coloca ele como lugar de perigo ou de carência, e ele tem que assumir esse lugar de luta na cidade. A luta agora que eu vejo o jovem tanto de classe média se propor a fazer, é uma luta de não captura, de que o sistema não consegue dizer quem é exatamente esse jovem. Então essa imagem está em crise e há uma crise de sobrevivência da juventude, né? É preciso ter bolsa para essa juventude. 30% de jovens que não estudam nem trabalham é sinal de que jovens estão fora de redes de oportunidades. E isso é uma crise muito grande para o futuro dessa cidade. Acho que sim. Eu acho que não o teatro mais como representação da vida apenas, tratando a vida como tema, tratando a cidade como tema, mas o teatro é o lugar do criador que media o desejo dos outros, né? De criadores que inventam. Então, todo o nosso trabalho, eu ainda uso tudo que eu aprendi no teatro como método, sempre recorro ao teatro para entender a história do mundo. O teatro é muito feito no Brasil, de grupo de teatro amador a teatro de igreja, a teatro profissional. O que falta é uma política de teatro que aposte no teatro. O teatro ainda é
o primeiro grupo social de expressão de muitos jovens. Hoje, na periferia, é teatro e hip hop e funk. É onde o jovem começa a sua vida para expressar seu corpo, sua voz. Tem grupo de teatro em igreja, tem grupo de teatro revolucionário, tem grupo de teatro, ele é democrático, qualquer um pode começar. Então eu acho que o teatro, ele é esse lugar, e é o lugar performativo. A gente está saindo do primeiro boom da cultura digital, onde se filmava apenas registro das ruas, e as pessoas começam a filmar seus corpos. E isso nada mais é do que a experiência performática do teatro. Então eu acho que o teatro tem muito a ver com o mundo da cultura digital, que é a produção de presença e não produção de representação. O teatro produz uma presença, inventa uma presença. E quem passa por um grupo de teatro sai muito empoderado para lidar com esse novo mundo de debates, com esse novo mundo de autorrepresentação. Eu acho decisivo o teatro para esses novos tempos, como aprender a produzir. O teatro é a melhor casa para um grupo comunitário aprender um processo de produção. E em tempos onde a gente vai precisar de uma democracia participativa, aprender a produzir sua comunidade, aprender a produzir o seu grupo de teatro é decisivo. A figura do produtor não é mais aquela figura que apenas resolve problemas para um artista especial. Todos somos produtores. O produtor é um criador de ambientes criativos e estéticos, né? O produtor, ele conduz os grupos criadores, ele caminha, ele percebe demandas de um determinado lugar, ele percebe o que pode ser falado, o que precisa ser falado. Então a figura do produtor é uma figura decisiva para esses novos tempos, e eu acho que o teatro é um bom lugar para aprender a produtor, porque o ator no Brasil, principalmente o ator que vem de periferia, o artista que vem de periferia, ele já teve que nascer produtor, porque ele tinha que inventar o seu lugar. Então eu acho que nós temos aí muitas estratégias de produção que foram sendo inventadas. A figura do produtor é decisiva para a invenção estética de um determinado tempo. É importante politizar essa figura e valorizar essa figura não mais como um office boy dos criadores, mas como mais um dos criadores que está ali. E é importante no novo momento democratizar a palavra produtor. Vocês não sabem o significado que tem você entrar dentro de uma favela e você ver o jovem falando: eu sou produtor da minha ideia, do meu projeto. É um lugar, ele chama de dono ainda, né? Porque o repertório dele é de dono. É um outro lugar de posicionamento e de empoderamento dentro da sociedade. Eu acho que tem muita coisa sendo gestada no mundo, e muita coisa boa sendo feita de maneira fragmentada. O que precisa é de fato, pensar uma política de cultura que não seja só uma cultura instrumentalizada. A cultura precisa de liberdade. A política cultural precisa de liberdade. Em todas as políticas estatais de cultura hoje no mundo, a cultura está presa em demonstrar resultados objetivos, e ela pode produzir outros resultados que o Estado também não está se preocupando de entender, que são resultados que podem transformar comunidades que não estão quantificadas. É preciso inventar uma nova crítica e um novo critério para se pensar. É preciso se debruçar sobre isso, que nós estamos perdendo a potência da cultura. Então é preciso também uma outra política de arte, de apostar radicalmente nas experiências de linguagem, né? Então cultura, que eu acho que deve ser pensada pelos territórios, e aposta nas linguagens estéticas. Precisamos radicalizar nas experiências de linguagem. Está tímido. No mundo todo as experiências de linguagem estão tímidas. A gente não vê, as experiências estão comedidas. Sumiram os artistas radicais, sumiram os artistas que promovem aberrações em nossos cérebros. Não estou vendo isso. As aberrações que estão aparecendo interessantes são no campo da cultura, de gente que faz ações diferentes usando elementos da estética. A gente precisa de novo da inovação na arte, de embaralhar a nossa cabeça na arte, e precisa não controlar a cultura
cultura como a cereja do bolo. A cultura precisa ser potencializada em seus territórios e o Estado não pode ter controle da cultura. Nesse momento que a gente está vendo é uma tentativa de controle da produção cultural, ou seja, dando poucas verbas, ou botando máximas funções nela. Que seja um reencontro, né, que seja uma reconquista mútua e a invenção desse novo sujeito no mundo, que é um sujeito sem fronteiras, que luta contra a desigualdade pelo direito à diferença. Eu gosto de brincar que a gente tem que lutar contra as diferenças do século XIX, que é desigualdade, opressão, né, a diferença calcada na desigualdade e na opressão, e apostar nas diferenças do século XXI, o direito às singularidades, o direito ao gosto de gênero, ao direito de gênero, né? Apostar nessas diferenças do século XXI e acabar com as diferenças do século XX. Eu acredito nesse encontro quando ele não é jesuítico. Então eu acho que a Holanda tem muito repertório histórico, de arte, nós também temos muito repertório de metodologias, de invenções, de formas de estar na vida, de economia de gambiarra, e que eu acho que a gente pode trocar. Temos que apostar nessas conexões de troca. Eu fico muito otimista, venham para o Brasil e vamos criar essa conexão Londres. Foi decisivo para a agência de redes ir para Londres e encontrar o Contact Theatre e encontrar o Battersea. Que são parceiros importantes, com muita linguagem e que queriam agir no território colocando esse jovem imigrante em outro lugar. Foi importante para a nossa metodologia, foi importante para o fortalecimento de redes, para a gente ver que a gente não está sozinho no mundo. Né? Os artistas, quem faz cultura, quem faz ativismo cultural e ação cultural não está sozinho. A gente pode criar ações em comum, as metodologias são a chave para isso, que a gente pode copiar e colar e replicar e com isso criar ações de longo prazo. De longo prazo, precisamos pensar em 5 anos. Os projetos culturais dos intercâmbios estão sendo pensados muito para meses e eles não desenvolvem. Então eu acho bonita essa história que a gente está desenvolvendo com Londres e Manchester, que está começando com pequenas idas lá, pequenas aqui, experimenta lá, e eu tenho certeza que isso vai durar os próximos 10 anos. O intercâmbio precisa ser pensado dessa maneira também, e não só de trazer companhias lá e cá, e acaba o evento e acaba a conexão. Que tramas de indivíduos nós podemos fazer no mundo? Que trama de saberes nós podemos fazer no mundo para inventar esse novo ambiente?